Salve, rapaziada, sarrafeiros na área aqui. E o Botafogo conseguiu a sua classificação na Copa do Brasil, um jogo dificílimo contra a equipe organizada do Sergipe até. Mas o jogo foi polêmico, né, Eric? O juiz deu bastante acréscimo, terminou em pancadaria, confusão generalizada, cenas lamentáveis, né? Cara, acho que o ponto principal é exatamente esse, cenas lamentáveis. E é muito curioso que parece de propósito, né? Porque não faz uma semana, acho que o técnico do Botafogo deu uma coletiva indignado porque a polícia estava dando com o cacetete no peito dele quando ele foi conversar com o árbitro depois do jogo, e ele indignado falando que não entende porque tem que ter polícia dentro de campo e que isso não faz sentido e tal. E menos de uma semana depois a polícia está lá para separar uma pancadaria generalizada. Parece que estão dando um recado para ele, né? Falou, aqui é Brasil, como se isso fosse algum motivo de orgulho, né? Cara, mas o detalhe principal é algo que eu já venho falando em outros vídeos. Nossa arbitragem é muito fraca, não sabe conduzir um jogo. Eu tenho certeza que se fosse ao contrário, fosse lá no Rio, o Botafogo ganhando não daria um tanto tempo de acréscimo, e eu sei que teve cera sim, o goleirão fez cera, justifica tempo de acréscimo, mas eu sei que ao contrário não seria. Eu acho que os juízes, os árbitros brasileiros são mal preparados, coisa que a gente já falou, a gente não sabe quais se existem interesses por trás, alguma coisa assim, mas eles são mal preparados, não sabem conduzir uma partida. Foram 3 escanteios seguidos ali até o Botafogo conseguiu o gol, e é um jogo que o Botafogo acho que não merecia a classificação pelo que jogou. A gente espera mais do Botafogo contra o Sergipe, né? Honestamente, eu não vou fazer como muita gente aí que eu tô vendo no Twitter e tal, e muitos comentaristas já apareceram para falar sobre o jogo. Eu não vou fingir que assisti o jogo, obviamente não assisti o jogo, não tenho nenhum interesse em assistir Sergipe e Botafogo, nem pelo Sergipe, nem pelo Botafogo, que não mostrou nada esse ano ainda, tá com um time muito mal organizado, mesmo com um técnico aí, talvez com uma força, né, dentro do comparativo dos técnicos da Série A, mas até agora não mostrou nada. Eu quero me apegar mais ali mesmo na confusão, cara. É muito vergonhoso isso. Eu estava vendo o vídeo aqui do Rica Perrone agora, que já saiu logo em seguida que acabou o jogo, e ele falando em tom de piada, assim, tá? Porque futebol é isso, é mata-mata, é emoção, é briga, não sei o quê. Mata-mata mesmo. Eu não sei o que eu tenho mais vergonha disso que aconteceu ou da reação das pessoas, porque, cara, a única palavra é lamentável. Ainda vai, o presidente do clube entra para agredir o árbitro, e depois ele vai lá e toma uma bandeirada e ele ainda vai sair de vítima, porque vai falar, porque o cara roubou o jogo e tal, e ele saiu sangrando, vai estar em todas as capas de jornal, a cara dele sangrando, e ele vai sair de vítima, mas o cara iniciou a confusão, independente de arbitragem ou não. Cara, não vi, obviamente, já falei, não vi o jogo, mas acredito de fato que a arbitragem tenha sido tendenciosa de certa forma. Não sei se pelo tempo de acréscimo ou se pelo, sei lá, tem muitas formas de influenciar um jogo, mas nada justifica o cara entrar em campo e partir para pancadaria, ainda mais um cara numa posição óbvia. O Sergipe é um time pequeno, tal, não tem relevância nenhuma no cenário brasileiro, mas ainda assim ele é um presidente de um clube, né? Imagina se é o Landim lá invadindo o gramado para agredir qualquer pessoa, árbitro, bandeira, o jogador de outro time, que seja. É ridículo, não tem outra palavra. Não, até a gente falou em outro vídeo já do julgamento que teve da confusão que houve no Atletiba. Os presidentes dos 2 clubes foram denunciados porque eles invadiram o campo, mas uma situação muito diferente, porque eles invadiram para separar, para tirar os seus jogadores, para apartar. E acabaram por ser absolvidos, lógico, é uma questão de bom senso, e isso é uma das coisas que os auditores lá levaram em consideração, é bom senso. Os caras estão lá só para tirar os jogadores, para evitar um caos maior,
E eu acho que o presidente do Sergipe fez é justamente o contrário, né? Foi inflamar mais, isso daí poderia causar uma tragédia ali com o torcedor invadindo e tudo mais. Só que nada justifica esse tipo de ato, na minha opinião. Eu acho que é lamentável, como você falou, mas eu acho que eu vou pensar na palavra melhor, porque parece que os árbitros pedem. Não Assim. só, mas eles pedem por situações como essa, pela sua forma arrogante de conduzir a partida. O árbitro do jogo de hoje é o Braulio da Silva Machado, que é um árbitro já conhecido nacionalmente, conhecido por alguns erros também muito estranhos. Então, eu acho que não culpo nem o árbitro, eu culpo a formação desse árbitro, quem fiscaliza o trabalho desses árbitros, que não faz o dever. A CBF, a CONAF, se não me engano, lá que é a Comissão dos Árbitros, não faz nada, deixa a arbitragem, se virem lá, vão lá para Sergipe jogar lá e boa sorte. Não tem uma orientação, não tem nada. Por isso que eu digo, todos os árbitros do Brasil são fracos. O Brasil tem a pior arbitragem do mundo, mas a culpa não é só dos árbitros também, a culpa também é de todo o sistema, né? Eu até vou além da questão da formação da arbitragem em si, mas assim, o futebol, num geral, é o único meio que a gente vê que premia o mau trabalho, cara. O treinador faz trabalho ruim, vai para outro time ganhando uma bala. O jogador faz trabalho ruim, aí ele faz corpo mole, derruba o treinador e ele fica lá. Mas o árbitro também. O árbitro vai então, mal, vai para a chegar. O árbitro faz um trabalho ruim, jogo ruim e não acontece nada. Na próxima escala ele tá lá de novo. Essa semana aí saiu, não teve o lance do Rony lá, né? Que teve o VAR, que ele deu um pontapé, tentou dar uma solada na cara do jogador. O VAR chamou, lance para expulsão claríssimo, agressão. O árbitro não expulsou, aí em seguida ele foi suspenso e ele estava apitando, acho que uma divisão inferior lá, tipo a suspensão do cara e apitar um jogo menor, não é? Cara, isso daí pune os clubes, então, se foi decidido pela federação que o árbitro não tá bem, não tá no momento para apitar um jogo de Série A, cara, ele não pode apitar um de B, nem de C, nem de... Exatamente. Cara, é bizarro. É bizarro. Só que assim, esse é o caminho fácil também, né? Porque se fosse levar a via de regra mesmo, o cara não tá bem, não teria nenhum árbitro para apitar nenhum jogo, porque nenhum árbitro tá bem. A questão vai além disso. A questão tem que existir alguma forma de meritocracia. O cara fez um bom trabalho, ele vai para um jogo maior, ele tem sequência, ele vai para a próxima escala. Fez um jogo ruim, tá fora. E não é fora para ser demitido, mas toma uma geladeira, vai trabalhar menos. Se quiser trabalhar mais e ganhar mais, vai trabalhar direito, cara. Eu acho que a CBF tem que ser um pouco mais clara com isso, com relação a punições e tudo mais de árbitros, e transparente, divulgar, o árbitro errou aqui, e por isso ele vai ser punido. Mas não, a gente só sabe de notícia que foi para uma geladeira. Não tem uma transparência com relação a essas punições do árbitro. E até no vídeo anterior que a gente falou sobre arbitragem, tivemos até algumas críticas ali, questão de, todo mundo erra. Não, e lógico que todo mundo erra, mas, não pode ser premiado, né? Não pode ser premiado. E, cara, comumente o árbitro de futebol chama de juiz, né? Cara, a gente não espera que um juiz de direito erre. A gente não espera que um árbitro, que é a autoridade máxima do negócio, erre também. Ou se errar, que erre menos, mas que esteja atento ao jogo. E, cara, a gente vê que os árbitros não estão nem aí. Ganham bem, não gosto que quando falam que, não, ganha pouco. Porra, não ganha pouco, não. Ganha mais do que... Esse papo 70%. De profissionalizar árbitro é a maior ladainha que eu ouço constantemente. Porque tem que profissionalizar. Eu, em primeiro lugar, eu não entendo o que as pessoas querem dizer com isso. Tem que profissionalizar. Porque se você traz para a realidade do Brasil, o árbitro de futebol é uma profissão altamente bem remunerada. E o que é profissionalizar? O que ele quer? Uma carteira assinada? Ele quer ter fundo de garantia, INSS? Isso vai fazer ele trabalhar bem? Se é que ele não tem tudo isso, mas isso vai fazer ele trabalhar bem?
Não, O fato e de eu tenho certeza que ele terá outros empregos, ou vai ser empresário, vai abrir uma empresa, tenho certeza, porque não vai ficar trabalhando 2 vezes por semana só. Claro, isso é normal, não é errado, cara. Sim, não é errado Para mesmo. mim, apesar da qualidade ser muito baixa, é profissional. A partir do momento que você desempenha um trabalho e é remunerado por isso, você é um profissional, cara. Independente se você tem certificação, se você tem diploma, se tem algum papel assinado por algum cabeça de bagre aí dizendo que você é ou não é, você está ganhando dinheiro para isso, você é profissional. Agora, arbitragem é um assunto muito delicado, né, cara? Você vê assim. Eu jogo campeonato de basquete desde a adolescência, você sabe. Tem uma coisa que faz parte da minha vida, assim, rotineiramente dentro de quadra, que é a maldita da compensação. No basquete isso é muito claro, mas no futebol isso também acontece. Você vê, num dia o cara reclama que foi prejudicado, no jogo seguinte ele é favorecido. Cara, lógico, no basquete isso acontece mais rápido. Você reclama de uma falta, tal, o árbitro não dá, no lance seguinte ele inventa uma para compensar. Ele erra para um lado, daí ele vai lá e inventa para o outro lado para ficar 1-1. Agora, no futebol, a gente vê isso também, cara. O Botafogo estava reclamando que foi prejudicado contra o Flamengo cara, até dá para ser considerada essa reclamação de fato. Teve várias decisões de arbitragem lá questionáveis naquele jogo. Só que aí você vem para o lance seguinte e acontece a mesma coisa ao contrário. Eu tava vendo no Twitter agora até os caras botando print do lateral Marçal lá do Botafogo, que postou no stories dele depois do jogo do Flamengo, quando o Flamengo perdeu a final da Recopa, ele postou lá, sem o cara de amarelo ajudando, não, é difícil, não sei o quê. Cara, 2 dias depois, o cara tá passando pela mesma situação em favor dele. Cara, tem coisa mais irônica e bizarra, não sei como explicar isso. Vai explicar isso para um país de pessoas sérias e profissionais de verdade, competentes, o cara nem acredita. Não tem como explicar. Cara, mas eu tenho para mim que, como eu já falei, existem árbitros que são fracos mesmo. Acho que são alguns podem ser até mal intencionados em algumas questões. A compensação, para mim, significa que o cara é mal intencionado, sim, porque o cara não está cumprindo a regra, ele está sendo mal intencionado. E eu queria ter uma curiosidade gigante. Da CBF podia até fazer isso, duvido que faça. Mas, cara, como que é a reunião com os árbitros antes de começar o Campeonato Brasileiro? Como que funciona? Qual que é a orientação? A gente quer saber, a gente precisa saber, porra. Não, ninguém sabe qual que é a orientação, porque os critérios mudam. O que é pênalti num ano, no outro ano, decidimos que agora não é pênalti. Agora, cara, não existe um critério pré-estabelecido. Interpretam da forma que o chefe da arbitragem decide, esse ano eu quero que seja assim, esse ano eu quero que seja desse jeito. Então a gente fica nisso e vamos continuar reclamando dos árbitros, sim, porque, como a gente diz, eles são a autoridade do campo e prejudicam, sim. O pior não é você dar um pênalti que não foi, não eu acho que isso são coisas graves até, mas que dá para ver claramente quando há um erro desse. Mas o pior que não aparece na TV, não aparece nos vídeos e tudo, é aquelas faltinhas de meio de jogo ali. Cara, quem joga bola, acho que qualquer esporte, sabe como isso irrita o cara. Você não consegue desempenhar porque você sabe que o cara te marcou. O cara tá te marcando. Qualquer coisinha que você faz, o cara vai te amarelar, vai. Então, isso já deixa o cara com a cabeça louca, e os árbitros fazem muito isso. Eu vejo demais. Os caras pegam no pé, eles já chegam. Ontem no julgamento do Curitiba, do Atlético, foi julgado também o árbitro da partida, e ele falou lá, não, a gente quando vai atuar numa partida, a gente estuda as duas equipes também. A gente estuda desde o técnico, os jogadores, e, cara, então o cara pra sabe quê? muito bem. Mas para quê? Porque a função dele não é controlar o jogo, a função dele é arbitrar o jogo. Ele tem a regra, ele tem o conhecimento da regra, ele tem que ver o que está acontecendo e aplicar a regra. Ele não tem que ver quem que cometeu a falta, quem que sofreu a falta, quem que reclamou, quem que não reclamou, quem que chutou a bola no gol, quem que defendeu. Isso não interessa. Interessa o que está acontecendo dentro de campo. E eu duvido que exista
a imparcialidade dos árbitros ali em algumas situações. Por exemplo, cara, você já teve um jogador lá, ofendeu, tentou agredir o árbitro, cara. Esse árbitro nunca vai ser imparcial com esse cara, eu tenho certeza. Isso daí não é nenhuma questão dos árbitros, é uma questão da sociedade brasileira. Você sempre vai lembrar daquilo. Então, é difícil. Eu não sei qual que é o caminho, mas algo tem que ser feito para melhorar isso. Mas isso também é a mimimização do futebol, né? Porque não muito tempo atrás, na nossa adolescência, infância aí, você pegava um Godoy da vida, o cara xingava ele xingava de volta e tava tudo certo, não ficava de rancorzinho pro próximo jogo, não sei o quê. Só hoje o cara faz isso, o cara vai preso, né? Todo mundo é o maior criminoso e tal. Direitos humanos. Só não dá para entender de onde vem tudo isso, né? Porque eu não consigo acreditar que o árbitro esteja assistindo futebol na casa dele e fala, pô, o Botafogo foi prejudicado contra o Flamengo e eu vou apitar o próximo jogo do Botafogo, então eu vou dar uma ajudada para eles. Eu não consigo acreditar nisso. E eu não parte quero... deles, não. Então, é aí que eu ia chegar no próximo ponto. Esse anterior eu não consigo acreditar. O segundo ponto, eu não quero acreditar que isso venha de cima, que o cara falou, o Botafogo reclamou, então nós estamos mal com os caras, então, né, entendeu o recado? Vai lá e você apita o jogo. Eu quero acreditar que isso não aconteça, cara. E eu quero acreditar que a possível Liga Brasileira resolva ou melhore. Resolver não vai resolver, porque a gente vê erro de arbitragem no mundo inteiro. Mas que... não tá em pauta, pelo menos até então eu não vi nada disso. Não, mas se vão fazer uma liga, eu acredito que vão preparar os árbitros da forma que os clubes desejam, que a comissão deseja. Eu acho que é isso. Porque não, daí vamos deixar na mão da CBF de novo? Daí é complicado, né? Mas, torcedor, comenta aí o que você achou dessa confusão generalizada lá em Sergipe. Não esquece de deixar seu like também, se inscrever no canal que ajuda bastante a gente. Comenta aí e tamo junto. Valeu.